Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, estava orando ao Senhor, meditando um pouco. O Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês uma palavra que eu já venho compartilhando com os pastores. Pastores energizados por um sonho. Pastores energizados por um sonho. Gênesis capítulo 37, a partir do verso de número 5, diz assim: Teve José um sonho. Vamos ler esse texto e colocar o nosso nome aí? Dá para a gente fazer esse exercício aí? Vamos lá? Teve Josué um sonho. Outra vez, repita alto o seu nome aí, vamos lá? Teve Josué um sonho. Isso faz toda a diferença. Uma das frases célebres que ficou na história de Martin Luther King foi essa: eu tenho um sonho. Você seria capaz de escrever num papel hoje 3 sonhos grandes que você tem? Você seria capaz de escrever numa folha, num exercício, 3 sonhos impossíveis aos olhos dos homens? Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Eu criei, por isso falei, está escrito. Eu criei, por isso falei. E o odiaram ainda mais, até porque quem pensa fora da caixa, quem enxerga mais do que a maioria, quem tem uma mente fértil para pensar e sonhar grande, sempre vai ter problema entre aqueles que enxergam menos. Sempre as pessoas que enxergam para além vão ter problema com aqueles que têm uma visão mais curta. Galinha geralmente tem dificuldade para caminhar com a águia. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Isso tem a ver com liderança. Isso tem a ver com alguém que está na frente. Então lhe disseram a seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Verso 37:9, teve ainda outro sonho. Vamos repetir. Teve ainda outro sonho. Outra vez. Teve ainda outro sonho. E o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Pergunto: este era um sonho pequeno, insignificante, medíocre, ou era um sonho grande? Quem sonha com a lua? Quem sonha com o sol? Quem sonha com as estrelas? Se inclinando perante ele, sonha pequeno ou grande? Sonha pequeno ou grande? Verso 19 do capítulo 37, e diziam um ao outro: vem lá, o sonhador. Como é bom os membros da igreja dizer: eu tenho um pastor sonhador. Eu tenho um líder sonhador. Eu sigo a um homem que tem sonhos. José nos ensina muitas lições. Vamos ver apenas aqui rapidinho 3.
A primeira lição que aprendemos com a história de José é que filhos mimados não servem para ser grandes líderes. Filhos, discípulos, liderados, mimados, não servem para ser grandes líderes. Eis a razão porque Deus permite que tão cedo José saia da barra, da calça do pai, contextualizando, é lógico, e vá para o Egito, sendo vendido como coisa. Ou seja, de uma hora para outra, ele deixa de ser tratado como filho mimado para receber um tratamento de escravo, porque Deus queria libertá-lo do complexo de filho mimado. A segunda lição que nós aprendemos é que sucesso que não é precedido por uma história de sofrimento não é digno de ser celebrado. Sucesso que não é precedido por uma história de sofrimento não é digno de ser celebrado. Com razão, um dos maiores líderes da Assembleia de Deus, que consideramos um verdadeiro apóstolo, não como título, mas como missão, um dia ele disse para os seus milhares de liderados pastores: quem quer chegar aonde eu cheguei, deve passar por onde eu passei. Quem quer chegar aonde eu cheguei, deve passar por onde eu passei. A cruz sempre precede a coroa de glória. Eu vou repetir isso. A cruz sempre precede a coroa de glória. A terceira lição que aprendemos com José é que os líderes que fizeram história tinham uma mente fértil para sonhar e pensar grande. John Maxwell, um dos maiores palestrantes sobre liderança no mundo hoje, diz o seguinte: a pessoa mais pobre do mundo não é aquela que não tem dinheiro. A pessoa mais pobre é aquela que não tem um sonho. É aquela que não tem uma visão bem definida, clara. O escritor London Jr., em seu livro Despertando para um Grande Ministério, escreveu: para onde foram os sonhadores? Estão se escondendo? Estão dormindo ou em estado de coma? Quem matou a esperança? Quem estrangulou a visão pelo evangelho que morava em nossas imaginações? A igreja precisa de sonhadores. O que Deus deseja que cada igreja se torne deve começar como um sonho motivador de um sonhador local. Lembre-se, todo ministério começou com o sonho de alguém. Vou repetir. Todo ministério começou a partir de um sonho de alguém. O grande escritor Augusto Cury escreveu em um dos seus livros: todas as pessoas muito racionais amam menos e sonham pouco. Eu gostei disso. Todas as pessoas muito racionais amam menos, sonham pouco. Os sensíveis sofrem mais, mas amam mais e sonham mais. Ele disse também: a vida sem sonhos é como um céu sem estrela. A letra da canção O Homem de La Mancha, de Joy Darion e mais Leigh, nos ajuda a entender o espírito dessa mensagem sobre pastores energizados por um sonho, que diz: sonhar o sonho impossível, lutar contra o inimigo invisível, sofrer a dor do insuportável,
correr onde o valente não ousa ir, batalhar pelo que é justo, sem questionar nem parar, e dispor-se a marchar para o inferno por uma causa do céu. Isso é poderoso. Eu gostaria de deixar pelo menos 12 verdades que todo pastor precisa saber sobre sonhos. Número 1, o líder só vai até aonde os seus sonhos chegam. Um velho e sábio pregador disse a um pastor iniciante: um pastor jamais alcança mais do que os seus sonhos. Lembre-se, por detrás dos grandes homens, sempre há um grande sonhador. Quando eu estava no seminário, nós éramos obrigados a estudar biografias. Biografia de John Wesley, de Bunyan, Savonarola, Whitefield, Moody, Lutero, Agostinho, Armênio. Nós éramos obrigados a estudar as grandes biografias. E aí você chega à seguinte conclusão estudando estas biografias: todos eles tinham um sonho. Por exemplo, Martin Luther King tinha um sonho. Um dia eu hei de ver essa estrutura maligna chamada segregação racial caindo por terra. Sonho parecido foi o de Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou preso mais ou menos 20 anos. Alguém disse, por causa do seu sonho, e alguém disse: para de lutar contra a segregação racial que a gente te põe em liberdade. Ele disse: eu morro, mas não aborto o meu sonho. Ficou preso 20 anos por causa do seu sonho. Mas ele viu o sonho se tornar realidade e também se tornou uma referência mundial de um lutador, chegando a ser presidente da República como negro em um país que o negro era tratado como coisa, escravo. Madre Teresa de Calcutá tinha um sonho. Se você não leu, leia a biografia da Madre Teresa, que vale a pena conhecer a história de uma mulher que sonhava grande. Gandhi tinha um sonho: libertar o seu povo. Perceba que todo homem que deixou um legado tinha um sonho. E o maior de todos chama-se Jesus de Nazaré. Maior sonhador. Segundo, todo ministério começou com o sonho de alguém. Daniel Berg e Gunnar Wingren. Toda vez que eu vou a Belém e que passo por aquela praça onde esses dois homens sentaram quando desceram do navio há mais de 100 anos atrás, para começar um projeto missionário que culminou na Assembleia de Deus que conhecemos hoje. Começou com o sonho de dois homens. Sonharam com uma igreja poderosa. Qual foi o resultado? A Assembleia de Deus no Brasil. Estou falando da Assembleia de Deus porque eu nasci na Assembleia de Deus, mas tem tantas outras igrejas com histórias maravilhosas dos seus fundadores. Terceiro lugar, o sonho deve ser maior do que o líder. Dá para você repetir comigo? O sonho deve ser maior do que o líder. Ouse sonhar com o impossível. Ouse sonhar com o impossível. Se deseja conhecer a felicidade verdadeira, persiga um sonho maior do que você. Tempos difíceis requerem sonhadores. Em toda a Bíblia há um chamado divino para aprendermos a sonhar grande. Veja que quando Deus fala com Abraão, ele diz: olha para o céu e tenta contar as estrelas. Não dá. Assim vai ser a sua descendência. Olha para a areia da praia e tenta contar os grãos. Não dá. Assim vai ser a sua descendência. Sabe o que Deus estava dizendo para Abraão?
Sonha grande. Sonha grande. Pensa grande. Gideão estava malhando trigo. Deus vem e diz: você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Eu? Deixa eu contar a minha história para o senhor. Talvez o senhor não me conhece direito. Eu sou da tribo de Manassés, que não recebeu uma bênção direta de Jacó. Foi abençoada por tabela por causa de José. E dessa pequena tribo, eu sou da família mais pobre. E da família mais pobre, eu sou o menino magro da casa. E o Senhor vem para mim dizer que eu vou liderar o exército que vai vencer os midianitas. Só está de brincadeira. Deus disse: vai nesta tua força e eu serei contigo. Deus está falando com você hoje. Se você não tem, eu tenho para te dar. Se você não pode, eu posso através de você. Vai nessa tua força. Deus quer ser Deus na nossa vida. Eu gostei do que ouvi ontem. O Deus que nos desafia é o Deus que nos capacita. O Deus que chama é o Deus que envia, e o Deus que envia é o Deus que patrocina os enviados. Eu gosto desse texto, Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes. Dá para repetir comigo? Coisas grandes. Outra vez. Coisas grandes e firmes que não sabes. Me lembro que eu, há mais ou menos 29 anos atrás, estava desviado dos caminhos do Senhor. Meu pai morreu aqui em Bragança Paulista. E a forma como a forma que trataram minha família, a morte do meu pai, me decepcionou, me machucou, me feriu, toda a minha casa. Eu me desviei. Eu me casei e um pastor abençoou o meu casamento. E eu me lembro que de todos os pastores que meu pai, como pastor líder, abençoou, acolheu, hospedou, abriu portas, nenhum me fez uma visita. Nenhum ligou para mim. Pelo contrário. Minha mãe então pede um dia, lá em Santo André, para um pastor: ô pastor, visita meu filho. Meu filho tem potencial. Meu filho já liderou os jovens da igreja. Visita meu filho, pastor. E esse homem um dia vai na minha casa. Um homem distante, não tinha nada a ver, não era próximo da gente. Foi por amor. Era gago ainda, pastor João da Silva Gonçalves. Lembra que o pastor falou sobre os gagos aqui ontem? Que ele era gago. Josué. Esse homem espiritualmente me pegou no colo. Me levou para a igreja. E começou a tratar de mim e da Rose, minha esposa. E eu dizia assim: ó, eu volto para a igreja, mas não quero me envolver mais com nada. Nada de ministério, nada de diaconia, nada de escola dominical como líder, professor, super. Não. Eu quero apenas servir ao Senhor no meu canto, porque a alma está ferida, eu estou machucado. Mas um dia eu estou em casa.
já há alguns meses na igreja, de repente chega um homem chamado Antônio Campas, pastor. E ele chega na minha casa e diz assim: Josué, sabe por que eu vim aqui? Isso há 29 anos atrás. Disse, não. Eu vim aqui para dizer o seguinte: eu estava em casa orando. Eu estava orando. Passei por uma má dorma. E de repente eu tive uma visão. E eu vi uma pequena árvore. Uma pequena árvore. E essa árvore era incandescente como a sarça que ardia e não se consumia. E essa árvore incandescente foi crescendo, 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 cobriu Santo André, São Caetano, São Bernardo do Campo, Diadema, e foi cobrindo São Paulo, e foi cobrindo, e cobrindo, e cobrindo, e foi cobrindo, e cobrindo, e foi cobrindo, e cobriu o Brasil. E depois não enxerguei mais, eu não enxerguei mais, foi cobrindo tudo. Aí eu perguntei para Deus: Deus, o que é isso? E Deus me disse: este é o ministério do Josué. Pega-o, o coloca do seu lado, derrama a sua vida na vida dele, porque eu vou usá-lo no Brasil e em partes do mundo. Eu não era diácono, não era presbítero, eu não era evangelista, eu não era pastor. Nós precisamos aprender a escrever os nossos sonhos, porque aquilo que ele havia dito, Deus já havia me dito quando eu tinha talvez 16 anos atrás. A gente precisa crer nessas mensagens proféticas que Deus vai levantando pessoas para compartilhar com a gente, para simplesmente ir validando o sonho dele na nossa vida. E eu sei que há pessoas aqui com o coração cheio de palavras proféticas que lá atrás Deus ministrou apenas para validar algo que ele já havia plantado no seu coração. E assim diz o Senhor: nenhuma palavra daquilo que ele disse haverá de cair por terra. Se você crê nele, se você crê nisso, diga amém mesmo, aí forte. O seu ministério será do tamanho dos seus sonhos. Em quarto lugar, quando o líder tem um sonho que é maior do que ele, isso provoca uma mudança de atitude e faz com que ele, primeiro, ore mais do que as pessoas comuns. Diga-me qual é o tamanho da sua vida de oração. Eu vou falar um pouco do tamanho do seu sonho. Faz com que ele promova a união mais que as pessoas comuns. Terceiro, faz com que ele se arrisque mais que as pessoas comuns. Quarto, faz com que ele planeje mais que as pessoas comuns. Quinto, faz com que ele observe mais que as pessoas comuns. Sexto, faz com que ele se sacrifique mais que as pessoas comuns. Sétimo, faz com que ele espere mais da vida que as pessoas comuns. Oitavo, faz com que ele proteja sua integridade mais do que as pessoas comuns. E não é por acaso que quando a mulher de Potifar agarra José, pense num jovem que não está perto dos 20 anos, longe de casa, com os hormônios borbulhando. Não tinha Bíblia naquela época. Não tinha jejum de 21 dias, como a gente promove na igreja. Era ele e Deus, Deus e ele. E a mulher o agarra e diz: deita-te comigo, Zezinho. E a Bíblia diz que ele foge. Sabe por quê?
Quem tem um sonho grande não negocia com o diabo. Quem tem um sonho excepcional e extraordinário que nasceu a partir do coração de Deus, não negocia com o diabo, protege a sua integridade. Em quinto lugar, o ministério do pastor é moldado por seus sonhos. O meu ministério reflete muito dos meus sonhos. Em sexto lugar, os sonhos de um líder revelam o propósito para o qual ele foi chamado e vocacionado. Por exemplo, por que eu trabalho com família? Porque na minha cabeça está muito claro qual é a minha vocação e para que Deus me chamou. O valor de um sonho é que ele nos encoraja a abrir mão a qualquer momento de tudo quanto somos para podermos receber tudo quanto podemos nos tornar. Em outras palavras, uma vez tendo vislumbrado o que Deus pode fazer com sua vida, você não satisfará mais com aquilo que é neste momento. Também se disporá em abrir mão de qualquer coisa que possa realmente lhe impedir de transformar aquela visão em realidade. É bom que se entenda, Abraão foi chamado para conquistar uma terra. Moisés foi chamado para libertar um povo. Noé foi chamado para construir uma arca. E aí, alguém um dia perguntou para mim: por que você só fala de família? Eu repeti o que eu digo sempre: eu não conheço clínico geral famoso. Eu conheço especialistas famosos. Eu não conheço um clínico geral que ganhou notoriedade. Eu conheço quem se especializou, que ganhou notoriedade. Ou seja, quem faz tudo sem muita certeza da sua vocação e para que foi chamado, corre o risco de não fazer nada com excelência. E nunca ser bom naquilo que faz. Porque está fazendo de tudo um pouco. E é interessante que lá atrás, há uns 25 anos atrás, um amigo me perguntou assim: por que você só fala de família? Ele é meu amigo até hoje, e esses dias ele estava lembrando dos meus filhos disso. Por que você só fala de família? Aí eu brinquei com ele assim, ó. Quando você pensa em açúcar, você lembra do quê? Qual é a marca? União, meu. Quando você pensa em lâmina de barbear, você lembra do quê? Gillette. Quando você pensa em lanche no mundo, McDonald's. Quando você pensa em computador, ou é Bill Gates, ou é Steve Jobs. Quando você pensa em loja que vende assim eletrodoméstico, que vende móveis, Casas Bahia. Eu disse então, um dia no Brasil, quando falarem de Josué Gonçalves, vão dizer família. E quando falarem família, vão dizer, chama o Josué Gonçalves. Amados, hoje, em todos os cantos desta nação que eu vou, eu sou respeitado como pastor da família. Pastor da família. Pastor da família. Eu estou no avião, vem a aeromoça. O senhor é o pastor da família? Estou no shopping fazendo compra. O senhor é o pastor da família? Eu estou na praia de férias. O senhor é o pastor que fala de família? Eu estou visitando uma empresa, ou melhor, estava visitando um hotel. Chega o dono do hotel e pergunta: o senhor não é aquele rapaz que fala de família? Diga para a pessoa lá do poder de um sonho. O poder de um sonho. Qual é o tamanho do seu sonho? Aonde você quer chegar? Sétimo, os teus sonhos revelam onde você quer chegar. O sonhador sabe onde quer chegar.
Se eu, almoçando com você hoje, lhe perguntasse, aonde você quer estar daqui a 5 anos? O que você me diria? Aonde você quer estar daqui a 10 anos? O que você me diria? Aonde você quer estar daqui a 20 anos? O que você me diria? Aonde você deseja estar daqui a 30 anos? O que você me diria? Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, eu sei aonde eu quero chegar, prossigo para o alvo. Eu sei o que quero, prossigo para o alvo, eu tenho objetividade no meu ministério, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. A razão principal por que pessoas fracassam é porque elas não sabem aonde querem chegar na vida. Uma definição interessante de sucesso é a realização progressiva de um objetivo pré-determinado e que vale a pena. Filipenses 3:13, precisamos saber exatamente onde queremos chegar. O objetivo é pré-determinado. O sucesso não é um acidente, não é obra do acaso. Também não se trata de sorte ou de destino, é pré-determinado. Agora, escreva isso, por favor. Pesquisas mostram que aproximadamente 95% das pessoas nunca colocaram no papel seus objetivos. 95% das pessoas nunca colocaram no papel seus objetivos, mas entre as 5% que fizeram isso, 95% conseguiram alcançá-los. Das 5% que marcaram, que escreveram, conseguiram alcançar seus objetivos. O líder sonhador encontra novos caminhos para realizar o sonho. 8º. Agora o 9º. Nunca é tarde para perseguir os sonhos ou voltar a sonhar. Eu vou repetir. Nunca é tarde para perseguir os sonhos ou voltar a sonhar. Moisés, aos 80 anos, liderou 3,5 milhões de pessoas. Caleb, aos 85 anos, afirmou: dê-me, pois, a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Josué 14:46. Ray Kroc, o idealizador da marca McDonald's, apresentou o Big Mac ao público depois de 70 anos. Thomas Edison inventou o mimeógrafo aos 85 anos. John Wesley continuou empreendendo suas viagens em lombo de cavalo e pregando até os 88 anos. Pablo Picasso continuou pintando até aos 88 anos. Quantos anos você tem? Décimo. Nunca se contente quando tiver realizado um sonho. Se você me pergunta, pastor Josué, o senhor já pregou em todos os lugares que desejou? Confesso que já. Há uma reunião que acontece anualmente em Camboriú, onde mais de 50 mil pessoas se reúnem para falar de missão. Já preguei lá. Escolas de liderança da nossa denominação, achei muito importante, já ministrei lá. Um dia eu tive o privilégio de ministrar numa conferência em Jerusalém. Um dia me convidaram para ministrar e na lista dos ministrantes estava o John Maxwell em um hotel na frente da Universal Studios nos Estados Unidos. Ministrei lá. Um dia eu estou ministrando lá na Alemanha para os portugueses num hotel muito aconchegante. Ministrei lá.
Outra vez estava ministrando lá na Irlanda. Foi interessante. Eu ministro todo sábado para milhões de pessoas, porque eu tenho programas em várias televisões. Eu tenho programas em mais de 100 rádios no Brasil, onde eu falo para a família e oro todos os dias. Os meus livros hoje estão em quase todas as livrarias. Inclusive estou lançando um livro pela Tomás Nelson e outro pela Mundo Cristão, que também vai estar na maioria das livrarias. Aí você me pergunta, pastor, e o que o senhor sonha mais? Meu sonho hoje nasceu no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro, quando Deus me disse assim: construa uma casa de recuperação de casamentos. Aí Deus me deu todo o projeto, levantou parceiros, comprei o terreno, já está funcionando. A gente recebe turma de 30 a 50 casais que estão se separando. E essas pessoas chegam na UTI conjugal na sexta-feira e saem no domingo à tarde, contando o testemunho de restauração. Sabe qual é o meu maior sonho hoje? É um dia fantástico. Dizer assim: o número de divórcios no Brasil caiu. E tem aí um tal de Ministério Família Debaixo da Graça que está envolvido nesse negócio. O dia em que você parar de sonhar, você parou de viver e de liderar. Enquanto Alexandre o Grande perseguiu o seu sonho, conquistou o país. Ao deixar de sonhar novos sonhos, foi vencido pelo vício do álcool. Enquanto Davi perseguiu o seu sonho, foi capaz de vencer Golias. Ao deixar de sonhar novos sonhos, não foi capaz de vencer a luxúria. São os nossos sonhos que nos mantêm em movimento. São os nossos sonhos que nos mantêm em movimento. Só quero te dar um conselho. Primeiro, todos os nossos sonhos têm que visar a glória de Deus. Eu vou repetir. Todos os nossos sonhos têm que objetivar glorificar a Deus. Eu não estou na televisão para ser reconhecido, eu estou na televisão para que Deus seja glorificado. Eu não estou promovendo aqui essa escola para que eu seja reconhecido, é para que Deus seja glorificado. Eu não quero uma casa de recuperação de casamentos para que eu seja reconhecido, mas sim que Deus seja glorificado. Em primeiro lugar, todos os nossos sonhos têm que glorificar a Deus. Em segundo lugar, todos os nossos sonhos têm que visar pessoas. Pessoas, pessoas, pessoas e pessoas. Em terceiro lugar, sonhe grande, mas com humildade para começar do pequeno. Hoje eu prego na televisão, hoje eu prego no rádio, hoje eu prego para um número grande de pessoas, às vezes em quando, mas sabe aonde eu comecei? Eu comecei pregando para 12 pessoas nas favelas do Grande ABC e sem nenhum constrangimento. Sabe onde eu comecei? Pregando na fazenda, no interior do sul de Minas, só que havia uma palavra no meu coração sempre de Deus: ser fiel no pouco, porque sobre o muito eu posso te colocar. Ser fiel no pouco, não desprezemos o tempo das coisas pequenas, porque tudo que nasce grande é monstro e morre logo. Essa igreja começou com 7 pessoas. Hoje eu ocupo 1h30 de televisão, 1h30 na televisão, mas eu comecei com 15 minutos tão cedo que pouca gente via. Então preste atenção. Sonhe grande, mas aceite de repente começar com um carro simples, ou até a pé, ou de bicicleta, ou de ônibus, ou a cavalo. Sonhe grande. Eu fico vendo algumas pessoas que estão começando agora e querem ficar em hotel 5 estrelas. Estão começando agora, já quer andar com
Um carro importado e com motorista. Querem sala VIP com frutas, toalhas. Tem pessoas... Amados, a gente não pode confundir sucesso ministerial com sucesso artístico. Isso aqui não é um grande show. Nós somos apenas servos. Servos. Servos e servos. E a Bíblia diz que o próprio Cristo disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Às vezes eu vou ministrar em alguns lugares e as pessoas pensam que eu sou importante. E aí querem colocar guarda-costas, querem colocar... Eu falei, não, querido, dá licença, querido, dá licença. Tem anjo demais me acompanhando já, dá licença. Eu ainda entendo que a simplicidade é a grande marca do Evangelho. Sonha grande, mas com humildade, para começar do pequeno. Quantos pode dizer amém? Um dia me colocaram hospedado numa casa, na simplicidade, onde eu passei a noite matando barata. A caixa ficava dentro do quarto. Cada vez que eu ia no banheiro, dava descarga, tinha um avivamento no quarto. Eu sentei na cama e fiquei pensando, ô Deus, por que o Senhor permitiu que esses irmãos me mandassem para cá? Aí Deus disse assim, é para você nunca se esquecer de onde você saiu. Esses dias eu estava pregando numa cidade e o pastor disse, a única forma de você chegar onde precisa amanhã é você sair daqui depois do culto. Depois do culto, viajar a noite inteira para pegar um avião lá em Brasília. Viajar depois do culto a noite inteira de carro, estrada perigosa, para pegar um avião lá em Brasília. Eu pensei que iam mandar de Land Rover, Mitsubishi, Mercedes, BMW. Me colocaram num carrinho simples, 6 horas de viagem à noite. E aí eu fiquei pensando, reclamar por quê? Se os pais da igreja andaram a pé. Reclamar por quê? Se os pais da igreja andaram de barco 12, 13, 20 horas. Reclamar por quê? Se os pais da igreja foram a cavalo semanas. Reclamar por quê? Sonhe grande, mas com humildade, para começar do pequeno. Se vocês me entendem, digam amém. 11. Quando você for tentado a desistir dos seus sonhos, lembre-se de alguns homens que venceram porque não desistiram. Henry Ford, inventor do automóvel, faliu 5 vezes antes de ter o êxito nos negócios. Você está pensando em desistir? Theodore Roosevelt sofreu a morte da mãe e da esposa em 1884, no mesmo dia em que se tornou herói de guerra e um presidente muito eficiente para os Estados Unidos. John Wesley, o fundador do metodismo, pregava nas igrejas, geralmente pediam a ele que não retornasse. O cara pregava mal. Eu ouvi falar de um pregador que toda vez que pregava, o pessoal dormia. Um dia ele pregou, gravou a mensagem, foi assistir, dormiu também. John Wesley. Quando ele pregava nas ruas, as pessoas da cidade o expulsavam. Porém, mais tarde, por ter se recusado a desistir, ele pregou em campo aberto para mais de 10.000 pessoas que foram ouvi-lo. Abraham Lincoln, essa história me inspira. Eu tirei uma fotografia agora em Nova York, no Museu de Cera, ao lado do Abraham Lincoln. Disse, esse homem aqui me inspira. Aos 22 anos de idade, fracassou nos negócios.
Um ano depois concorreu à Assembleia Legislativa e perdeu. Aos 24 anos sofreu o segundo fracasso nos negócios. Aos 26 anos a mulher que amava faleceu. E ele teve um colapso nervoso no ano seguinte. Aos 29 anos perdeu outra corrida política e aos 34 anos concorreu ao Congresso e perdeu novamente. Só que ele perdia sempre para frente. Aos 37 anos foi eleito para o Congresso, mas foi derrotado novamente 2 anos depois. Aos 42 anos perdeu a concorrência para o Senado e no ano seguinte falhou na tentativa de se tornar vice-presidente. Aos 49 anos foi derrotado novamente no Senado. Ele tinha 4 filhos, mas somente um viveu até a idade adulta. Porém, aos 51 anos de idade, Abraham Lincoln foi eleito presidente da República dos Estados Unidos e conduziu o seu povo com êxito em um tempo muito difícil. Qual o segredo? Ele não desistiu. Ele não desistiu. Bata o nome de 7 pessoas e diga: o segredo é não desistir. O segredo é não desistir. O segredo, o segredo é não desistir. 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 O Espírito Santo trouxe você aqui para te renovar. O segredo é não desistir. O serabadai juiova sheikadenas. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui ao meu coração? É manhã de ressurreição de sonhos. Um dia Jesus estava indo para uma direção e de repente saía da cidade de Naim uma mulher transportando o seu filho morto junto com uma multidão. E Jesus para o esquife e olha para a mulher e diz: não chores. Mas como não chorar se os meus sonhos morreram na morte do único filho que eu tinha? Como não chorar se eu estou indo para o cemitério enterrar os meus sonhos mortos? Aí Jesus disse: não. Você não vai para o cemitério. Não é dia, tempo, hora, não é de você ir para o cemitério enterrar sonhos. Você vai voltar para casa. Porque eu vim para ressuscitar os teus sonhos, ressuscitando o teu filho. Eu não sei, de repente, alguns pastores chegaram aqui dizendo: eu parei de sonhar. Eu parei de sonhar. O Espírito Santo diz nesta manhã: você não vai enterrar os seus sonhos. Você vai voltar para casa com os sonhos ressuscitados. E daqui para frente, ninguém mais te segura, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se vocês me entendem, digam amém. Os sonhadores não são compreendidos. 12. A família de José não acreditou nos seus sonhos. O esposo de Ana não acreditava no seu sonho. O pai de Davi, seus irmãos e Saul não acreditavam que ele podia ser rei de Israel. Ninguém acreditou em Davi. Mas o que fez toda a diferença é porque Davi acreditou que Deus acreditava nele. Fé é crer que Deus acredita em nós. Deus acredita em você. Se você pode ministrar isso para o seu irmão, bate no ombro de alguns aí e diga: Deus acredita em você, meu irmão. Deus acredita em você. 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 E a maior prova disso é que Ele te trouxe aqui para um tempo onde estamos assentados à mesa e Ele ministrando ao nosso coração. Deus acredita em você. Fé é acreditar que Deus acredita em nós. Agora, 5 conselhos aos sonhadores. Sonhe grande, mas com humildade para começar do pequeno. Os teus sonhos devem sempre visar a glória de Deus e o bem do próximo. Escreva os teus sonhos. Escreva. Outro dia, eu estava na minha sala, lá no escritório, e o meu filho Douglas, que trabalha comigo, ele chegou para mim e disse: pai, eu estava dando uma olhada nessa sua agenda de mais de 20 anos atrás, porque eu guardo tudo. Mais de 20 anos atrás, eu guardo minhas agendas. Eu estava dando uma olhada nessa sua agenda, pai. Mais de 20 anos.
O Senhor já escrevia o que está acontecendo hoje no teu ministério? Eu já escrevia. Gente, eu morava em 2 cômodos, alugados, pagava aluguel. Eu já escrevia assim, vou pregar no Japão, vou pregar na Europa, vou pregar nos Estados Unidos, vou pregar em todo o Brasil, vou pregar na África, vou pregar no rádio. Eu só escrevi apostila com a máquina emprestada da igreja. E eu já escrevia lá, vou escrever livro. Os meus livros vão estar na livraria. Já escrevi há mais de 20 anos atrás, eu já escrevi os meus sonhos. Um pastor só chega aonde os seus sonhos chegam. Quem aqui já marcou os seus sonhos? Levante a mão assim, por favor. Quem já marcou? E quem não marcou, comece a marcar a partir de hoje. Quarto, não negocie os teus sonhos. Esaú vendeu, Sansão negociou, Judas vendeu, Eva negociou. Olhe para cá, amados. Nada me entristece mais do que quando eu ouço que em uma cidade do interior de São Paulo, um pastor com uma mega igreja, um sonho maravilhoso realizado e outros para se realizar. Igreja que custou muito trabalho, renúncia e dedicação. De repente, ele se envolve com 80 anos, se envolve com a menina de 19. E um dia, quando ele chega no domingo à noite para ministrar em mais um culto, os muros e a fachada da igreja está cheio de fotografias dele saindo do motel e outras com a menina. De um dia para o outro, acabou a igreja. Cuidado com o teu celular. Cuidado com o teu Facebook. Cuidado com o teu MSN. Cuidado com a sua internet. Entre a cama proposta pela mulher de Potifar e os sonhos que José tinha no coração, ele disse: eu perco o emprego, eu vou ser considerado como outra coisa, não homem, mas eu não abro mão do que Deus tem para a minha vida. Quanto maior for o projeto de Deus para a sua vida, mais você tem que investir no alicerce da sua vida, chamado caráter. Integridade. Eu estou na estrada há mais de 25 anos. Eu posso chegar para os pastores e dizer: em todos os hotéis que eu fiquei, pode verificar se algum rastro eu deixei. Se algum rastro eu deixei. Não porque eu sou melhor do que os outros, é porque o sonho é maior do que eu e visa a glória do meu Senhor e o bem-estar da igreja, corpo de Cristo. Não negocie o teu sonho. Quem se envolve com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os seus sonhos. Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Vamos ficar de pé e vamos orar. Sempre que a gente prega, a gente convida os irmãos para virem à frente.
Hoje eu quero convidar aqui na frente você que, de repente, deixou de sonhar como você sonhava. Ou você quase que já estava desistindo dos teus sonhos. E você gostaria de vir aqui na frente para orarmos juntos. Dizendo: Senhor, obrigado porque a tua palavra alcançou meu coração. Eu quero sair daqui como um sonhador, sonhando os teus sonhos para a minha vida. Porque eu sei que ninguém consegue parar quem sonha os sonhos de Deus. Quem sonha grande com humildade para começar do pequeno. Quem sonha para o louvor e glória do nome do Senhor e sempre envolvendo pessoas nos seus sonhos. Quem jamais vai negociar os seus sonhos por um prato de lentilha, por uma Dalila qualquer, ou para ter uma experiência nova proposta pela antiga serpente. Que esta seja uma manhã de ressurreição de sonhos. Que esta seja uma manhã de renovação dos sonhos. Que esta seja uma manhã de renovação para os nossos ministérios, chamada para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso na tua casa e na tua presença. Nos ajuda a entender aquilo que ainda não entendemos sobre chamada, vocação, ministério e sonhos. E que os nossos sonhos sejam proporcionais à sua onipotência, onipresença, onisciência e grandeza. Dá que todos nós saímos daqui com o mesmo desejo de José. Dá que nós todos saímos daqui com essa vontade incontrolável de sonhar grande, sem perder o centro da tua vontade. Renova cada pastor, cada líder, inspira e faz com que cada um tenha uma vida que sirva de inspiração para tantos outros. E se por acaso, Pai, eu estou ministrando nesta manhã para algum pastor, algum líder que de repente está numa encruzilhada, quase sendo vencido por uma tentação, nós nos levantamos agora como corpo de Cristo para dizer: caia por terra agora todo principado, toda potestade do ar, e nós quebramos todo o laço, toda a cadeia, toda a arapuca, e gera temor em todos nós pela tua palavra, que é santa, fiel e verdadeira e suficiente para nos libertar de nós mesmos. Orai de Yamanahashou e Obaduiquecia Rebadalai Juiobecandenas. Espírito Santo de Deus, faz-nos transbordar de amor. Jamais permita que percamos esta marca do Evangelho, que é a simplicidade. E que nós possamos sempre ter fome e sede por vida santa, vida reta, vida justa. E que em nós vejam a glória da tua presença, da tua santidade. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar todos os nossos sonhos diante do teu altar e colocar aos pés do Senhor para dizer: só cumpra os nossos sonhos se for para o teu louvor e a tua glória. E que sobretudo pessoas estejam envolvidas, e que a igreja esteja sendo edificada, e que almas estejam se convertendo, e nós vamos transferir sempre todo o louvor e toda a glória para ti, no nome de Jesus, amém, Senhor. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Aqui na frente ainda, por favor, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei assim orando,
Senhor, Tu conhece a motivação do meu coração e o meu desejo. Como eu gostaria que tantas outras pessoas estivessem aqui. Mas Deus disse assim para mim: de repente, eu levanto dentre esses um novo Spurgeon. Eu levanto um novo Moody. Eu levanto um novo Pedro. Se com 12 Jesus virou o mundo de perna, ou colocou o mundo de perna para baixo, como deve estar, revolucionando, o que dizer com esse grupo tão grande aqui hoje? Talvez eu esteja ministrando para pastor que na sua igreja hoje tem 100 membros, mas amanhã vai ter 10 mil membros. Para pastores que sua igreja tem 1000 membros, mas amanhã vai ter 50 mil membros. Sonha grande, meu irmão, mas com humildade para começar do pequeno. Nós vamos para um intervalo e quando for 20 para as 11 estaremos de volta. Mas dê um abraço em pelo menos 10.